Antes tarde do que nunca, estamos de volta para mais um ano de trabalho aqui neste estúdio, né, Dom Isso aí, isso Rafael aí. Silva? Feliz ano novo para todo mundo, 2024 começando, uma nova fase, Isso um aí. novo ano, uma nova É etapa, bom ter enfim. esses Essa recomeços, divisão, né? né? Não, essa divisão é interessante. Eu acho que é bom até pra gente reorganizar as ideias, acho importante, né? Muita gente não dá bola, muita gente diz que ano novo, não ano novo é a mesma coisa, mas no fim das contas serve para que a gente organize Os a nossa rituais vida, são não só a vida importantes. pessoal, a vida profissional também, enfim. É bom a gente estabelecer metas periódicas e acho que essa convenção ajuda nesse sentido. Portanto, feliz ano novo, sejamos melhores nesse ano de Que 2024. dessa vez o regime funcione. Exatamente. Que regime? O Geralmente no começo do regime, ano o cara, a não, ó, no dieta, ano que tá vem ótimo. eu vou ser atlético. Quando não é segunda-feira, é janeiro, né? Tô Exatamente. entendendo. Tá bom, então. Bom, nada muda em relação à sua relação conosco aqui, né? Com o Antes Tarde do Que Nunca. Então, se você ainda não se inscreveu no Antes Tarde do Que Nunca no YouTube, aproveita agora, vai lá, se inscreva, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas e já aproveita, dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo que a gente vai gerar aqui também no ano de 2024. Siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify e em qualquer plataforma de podcast, seja no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer uma delas a gente está lá também. E aproveita para seguir também Antes Tarde do Que Nunca no Instagram, @podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca. Lá a gente vai colocar a agenda da semana, a gente coloca os cortes das entrevistas, as melhores partes das entrevistas para vocês e também os bastidores das gravações aqui do Antes Tarde do Que Nunca. É isso. Agradecer quem está com a gente praticamente desde o começo, né? Então, Exatamente. um dos maiores apoiadores e que sempre foi apoiador e apoiador internamente aqui fora também, que é a ProWay, né? Que está buscando uma carreira, melhorar na carreira, quer descobrir novas carreiras e principalmente quem está buscando muito tecnologia, conversa com a ProWay, que certamente é o lugar. Sozinho, só num programa que foi o Entra 21, esses caras formaram mais de 7 mil desenvolvedores. Na minha opinião, foram super importantes, inclusive de mudar a matriz econômica da nossa região, que hoje está muito forte na tecnologia. Então, obrigado à ProWay e também para quem está buscando trazer uma galera nova através da educação, a ProWay também é a sua casa. Você pode contratar, fazer um in-company, pega uma turma e essa turma entra através da educação para trabalhar na sua empresa. Então, ProWay, para quem busca uma carreira ou quem quer contratar, certamente é a empresa que você tem que falar. E quem já passou pela ProWay e quer trabalhar com tecnologia ou quem está querendo modernizar a sua empresa, fala com a Premier Soft, uma das melhores empresas para se trabalhar por 3 anos aqui no Brasil. Tem uma sede maravilhosa em Blumenau e uma em Santa Mônica. Os caras têm um conhecimento muito grande há muitos anos Santa com Mônica relação... na Califórnia, Na né? Califórnia. Não em Floripa. Não né? em Floripa. Só pra deixar claro. É verdade, é. E então, esses caras têm um conhecimento muito grande com relação à tecnologia. Por muitos anos, foram fundadores de muitas startups ou cofundadores de muitas startups. Então, tá pensando em qualquer... Mas qualquer mesmo, né? Porque hoje com tecnologia, qualquer situação que tu pensa, difícil não conseguir possível, né? programar. E principalmente agora com inteligência artificial. Melhorar um processo industrial, uma aplicação nova, o que você imaginar, a Premier Soft e deveria ser a casa que você vai em se encontrar. E para quem está buscando comprar e principalmente vender veículo, a Isidoro Automóveis, que tem... Agora, esse ano. Tá completando 40 anos esse vai ano. completar 40 anos de jornada. Quer ir até lá, vai tomar um cafezinho com o seu Isidoro, tanto em Blumenau, Jaraguá, Itajaí e Navegantes, e uma loja agora no centro da cidade. Mas também para quem não quer se deslocar, vai no isidoro.com.br, conversa com esses caras lá, dá para te fazer, no mínimo, saber um pouquinho mais sobre aquilo que você está buscando, para ver se faz sentido com aquilo que você está querendo, e principalmente a rapidez. Em até 1 minuto e meio, 2 minutos, em horário comercial, esses caras se atendem através da internet. Então, obrigado demais também, Isidoro. E para finalizar, para quem está querendo gerar conteúdo, criar conteúdo, todo o estúdio e todo o conhecimento adquirido nos últimos 300 episódios e do jeito que você quiser fazer, né, o Build to Suit, da forma que você precisar, tanto para sua empresa ou quanto para sua marca, agora o ATDQN pode fazer. Tanto a Lara, a Xana, vai lá no @ da gente, conversa com a Lara, com a Xana, que elas preparam um orçamento que caiba dentro do seu budget para poder produzir aquilo que talvez você estava pensando por muito tempo e não estava conseguindo achar um lugar para também não fazer de forma amadora. Pode ser podcast, pode ser vídeo de treinamento, pode ser conteúdo para internet, enfim, né? Qualquer conteúdo relacionado a vídeo, você pode contar aqui com nossos equipamentos e expertise também. É isso.
Terminou. Com quem a gente tá falando? Cara, hoje eu vou ter o prazer de conversar com um ex-colega de colégio, primeiro, um A grande intimidade amigo. de vocês Não, era não é, gigantesca. a gente nunca foi muito íntimo, na realidade, mas o fato de ter estudado juntos na mesma, acho que já dá essa Já dá, intimidade, já já dá essa dá, confiança, no caso, né? A gente vai falar, a gente tá gravando em 2023, está sendo exibido em 2024, por isso que a gente vai falar aqui com o futuro presidente da Karsten, mas que quando estiver sendo Você tá exibido, escutando. provavelmente já vai estar na presidência. Márcio Bertoldi está aqui com a gente. Obrigado, Márcio, por atender o convite, né? Estou insistindo há um tempinho já, né? Faz tempo que eu tô falando, Márcio, vamos lá gravar? Espera um pouquinho. Ele também é que nem o Olímpica. Espera um pouquinho. Não, agora não é a hora. Agora não é. Daqui a pouco a gente vai falar. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, tudo bem. Fico feliz da vida que estás aqui, rapaz. Eu também, Que também. bom. É a primeira vez que tu falou, É a né? primeira vez que eu tô Primeiro fazendo podcast. algo parecido. Aham. Nunca fiz. Mas entrevista pra TV tu já deu? Já, Ah, já, né? Eu também. mas lembro eu disso. também não lembro muito. Mas bater um papo de 1 hora assim, falando Não, de ti, nunca. da empresa? Nunca, primeira vez, até porque Caramba. É um exercício, cara. é um exercício. É um Lembrar. exercício. Nesse novo Desafio? desafio, né? Eu acho que vai ter que abrir um pouquinho mais. Eu sempre fui muito uma pessoa de bastidores. Uhum. Para ajudar a resolver algumas coisas, né? Minha história é um pouco de reestruturar operações, desde a época que eu advogava. Uhum. Então, nisso a gente tem que trabalhar muito com a discrição, Verdade. né? Verdade. Para as coisas poderem acontecer. Claro. E agora, nesse novo desafio que os sócios resolveram e o conselho da Karsten entendeu que eu estava pronto para ir, Uhum. né? Pronto a gente nunca tá, né? Isso. A gente vai... Vai se É tornando. um caminho, É, né? Pelando, Mas achando eles que- acharam que para assumir, no caso, para a nomeação, eu seria a pessoa. Mas eu acho que tem muita coisa ainda por fazer, por se esmerar, por criar. Nesse novo desafio, eu acho que vai ter que aparecer um pouquinho mais, Ah, com conversar quem certeza, é e Com tudo mais. certeza, com certeza. Apesar de a gente ter um pouco de discrição também no falar, eu acho que é uma tônica que a Karsten tem ao longo desse tempo todo, né? É isso, fazer o nosso trabalho. tudo É uma mais. empresa de 140 anos já? Nesse ano de 2024, dia 29 de setembro, vai completar 142 anos. 142 já. 142, é a Caramba. sexta mais longeva empresa do Brasil. Márcio, vamos começar do início, cara. Tu nasceste aqui em Blumenau? Sim, eu nasci És aqui em blumenauense. Blumenau. Sou de Blumenau, nasci aqui. Mas tu não é daqueles que são de fora e não tem hospital e vem nascer em Blumenau, Não, né? não, Porque não, geralmente não. tem um monte aqui, não, sou de Blumenau, Não. o cara era de Gaspar. Não. Nasci aqui. O pai nasceu em Rio dos Cedros, Rio Rosina, Uhum. né? É um bairro de Rio dos Cedros? Rio Rosina é um bairro de Rio dos Cedros, fica acima. Uhum. E aí o pai queria sair de lá, né? Interior, aí veio fazer o quartel. Aqui Blumenau, serviu tá, gente. 23 BI. Aham. Ali ele encontrou minha mãe, que veio de Dona Ema e era enfermeira do Hospital Santa Catarina. Olha. Aí os dois se encontraram, casaram. Eu nasci e me criei aqui no bairro da Água Verde. Tu és filho único? Não, eu tenho mais 3 irmãos. 3 irmãos. Mais velhos ou mais novos? Mais novos. Mais novos. Uma irmã que tem 1 ano a menos do que eu. E aí tem um outro com 10 anos mais novo do que eu e uma 12 anos mais nova do que eu, Uhum. né? E aí eu me criei aqui na rua Gustavo Richard, famoso Morro do Paca. Estudei na escola básica Professor Lothar Krieg, com muita alegria. Que era uma escola pública. Escola Sim, pública. escola Escola municipal, pública do bairro Água Verde. Até né? que idade estudou lá? Eu fiz até a oitava série, então até os 14, Os 14 anos 15. estudou lá. Incomodou muito, não? Ah? Tu incomodou muito? Me incomodava muito. Porque assim, eu queria agitar muito. Queria fazer tudo diferente. E aí, mas tive grandes professores que sabiam acolher isso. Não cortavam podavam. isso. Uhum. A diretora Yara, a professora Geni de matemática, a professora Neca, né, Maria José Bus, de português. Caraca, que memória que esse cara tem. E a professora Terezinha de Geografia, a professora Cleonice de História, esposa do Luiz Egert, que foi assessor da Câmara de Vereadores de Blumenau. Aham. Ao mesmo tempo também me meti no movimento estudantil.
Já na época do Na época, eu era... Da onde é que surgiu esse ímpeto político? Eu acho, eu era um leitor voraz de revista Veja. Uhum. Então, naquela época que tinha, né? Era a revista Veja para mim. Era esperar o domingo à noite para chegar a Veja. Chegava a Veja, Páginas Amarelas e Folha de São Paulo. Era outro louco leitor de Folha. Eu estava a par de tudo, assim, eu sabia. Era a época do governo Sarney, logo depois da democratização, né? O governo Sarney, Ulisses, Mário Covas, Fernando Henrique, né? Isso tudo foi fazendo um caldo de cultura. Queria transformar o Brasil vivia a ebulição. Vivia uma transformação na época, né? E eu, como jovem, queria fazer parte daquela... Tu tinhas noção disso, né? Porque Tinha. eu era meio alienado nessa época. Não, tinha muita noção. E o caminho, para mim, era a gente se movimentar através das entidades estudantis. Querendo ou não, né? Se for pensar 85, quando aconteceu a redemocratização, tu tinha 14 anos, 13 anos, 14, eu também, 13 anos. Mas, Pancho, o meu pai não tinha condições de me dar dinheiro para eu estudar em colégio particular. A gente foi se encontrar no Colégio Franciscano de Santo Antônio, hoje Bom Jesus. Exatamente. Eu não tinha dinheiro. Que era uma escola particular muito boa e cara, né? Na 8ª série, meu pai disse assim, agora você vai trabalhar. Você não vai mais ficar só estudando. Ele trabalhava com o quê? Meu pai era vendedor, representante comercial da Utilar, Utilidades Domésticas Limitada da família Zadrosny, que ficava aqui na rua 15 de novembro, na frente do Banco do Brasil. Exato. O pai era vendedor lá. E aí o pai disse, chega. Agora você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Eu disse, não vou trabalhar, eu vou continuar estudando. Não, você vai trabalhar. Eu disse, pai, não dá, eu tenho que continuar a estudar. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Isso eu me viro. Aí eu fui atrás, cara. Fui atrás do Espiridion Amin. É mesmo? Até quero falar contigo, porque eu quero a edição digital do Jornal de Santa Catarina, porque na época que o Espiridion veio reinaugurar a ponte Irineu Bornhausen, ali na Itopava Norte. Eu fui até lá para pedir a bolsa e apareceu no jornal. Tanto que o meu pai, depois na Utilar, pegaram ele e disseram: o que teu filho foi fazer lá com o governador? Que loucura, CD. Eu não sabia disso. Eu chamo ele de CD porque era o apelido que ele tinha no colégio. Enfim, todo mundo vai ter que aturar CD agora, não tem jeito. Não sabia disso, cara. Eu quero achar esse jornal. Vamos achar. E aí, o Espiridião não conseguiu a bolsa. Na época, o secretário de Educação era o Moacir, que era o presidente, dono do jornal A Notícia de Joinville, Moacir Tomasi. Certo. Eu não consegui a bolsa com ele. Aí o que eu vou fazer? Aí eu fui atrás do João Manuel de Borba Neto, Borbinha. Que até hoje eu vejo ele, eu agradeço, porque ele me ajudou. Aí ele falou assim, fala com o Renato Viana, então deputado federal. Aí o Renato Viana foi lá, disse, tá bom, vou conseguir uma bolsa para esse cara tá enchendo o saco aqui. Já encheu o saco todo mundo, já. Saco, vou conseguir uma bolsa. 50%. Estão falando do Borbinha ou Borbinha? Borbinha da Rua 15. Pai do Percy. Pai do Percy. Sim. Eu digo, meu Deus do céu, 50%. Pai, 50%. Vai trabalhar. Não vou te dar, não tem dinheiro para isso. Voltei pro Renato. O Renato disse assim, eu vou tentar diferente. Na época, o Estado ele era dividido em unidades de coordenação regional estadual, UCRIs. Isso. E tinha aqui em Blumenau a 4ª UCRI. Quem a coordenava era a Valquíria Maria Rafael, que eu nunca mais encontrei, mas eu quero muito encontrar para agradecer. Aí o Renato disse assim, vai lá e fala com a Valquíria. Eu fui lá, tinha um formulário assim, preencha essa bolsa. Aí preenchi. Aí ela disse assim, isso aqui te dá 50. Eu disse, 50 não dá. Eu não quero, eu não quero. Tem que ser 100. Eu preciso de tudo. Tem que ser 100. Aí, putz, tem que ser 100, tem que ser 100. Não tem, senão vou ter que trabalhar. Vou ter que ir trabalhar na companhia Hering. Porque durante as férias, eu era operador de máquina de fotocomposição do Jornal de Santa Catarina. Olha, Márcio. Se tu trabalhou, tu não é dessa época que era desse jeito. Todo sábado à tarde, o Ingo Hering com um Comodoro preto chegava lá com a coluna para que ia ser publicado no domingo. Exatamente. Eu era o cara que digitava aquilo. Olha, eu era muito digitava, datilografava. Eu era muito rápido, então o pessoal Aí, assim, o que eu vou fazer? Precisava de 50, o resto de 50. Aí a Valquíria disse assim: peraí que eu vou dar um jeito. Aí passou a mão no telefone e falou com o professor, então diretor-geral, Eduardo Poukriviec. Sim. Aí o Eduardo Poukriviec disse, consigo 50%, mas você vai passar por uma entrevista com o Frei Pascoal Fusinato. Vamos lá.
Cara, quando eu fui passar, ele fez a listagem e eu era do movimento estudantil. Ai, caramba. Cara, era a época do Sarney, eu andava com União da Juventude Socialista de um Tatuagem aqui lado. atrás. Eu era Era foice assim, e martelo nas foice costas. tatuagem. eu era esquerdista ao extremo. Aí ele disse assim, tudo bem, porque na época a UB, a União Blumenauense de Estudantes, Aham. nós estávamos num trabalho para formar grêmios estudantis. Certo. Tinha que, né, época da redemocratização, 1985. É um culto, né? Tem que fazer. Aproveitando a abertura haver. que havia, imagina. Não, tinha que criar grêmios lógico. estudantis. Tinha que batizar as pessoas, de um lado ou do outro. né? Exatamente. Aí o que aconteceu? O Frei Pascoal olhou assim, tudo certo. Mas se tu abrir um grêmio estudantil aqui, se tu fizer um movimento, e se tu tirar a nota abaixo de 5 e pegar a recuperação, Tá você fora. tá na rua. O que eu vou fazer, né? Mas Aí- a vontade de abrir o Grêmio era grande, né? Era, Eu acho que ele foi plantado lá, tá? Aí foi assim que eu consegui a bolsa, né? No colégio público a gente não tinha aula de inglês. Eu lembro, a minha primeira nota de inglês foi Eu odiava inglês. 3,7. Ai, caramba, e não podia tirar abaixo de 5 Não na podia média do tirar na bimestre, média. no caso. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu tive que me virar. E assim foi. E assim Foi, foi. e sempre foi de se virar, né, Márcio? É. Eu lembro que o Márcio, assim, a gente tinha esse apelido de CD porque ele era super proativo, né? Era um cara que estava sempre interessado, querer saber mais daquilo que estava sendo passado e questionador. Tu tinha essa questão do questionamento, de não aceitar aquilo que era passado Não. unilateralmente. É o chato, né? vai, é o chato. A Meu resposta Deus. simples não Mas é. Não, É. nunca veio. É o chato necessário, cara. Cara, era o chato para dar uma chacoalhada em tudo. Porque, no fim Eles das falavam contas, é isso. aquilo, eu disse, não, aquilo... A primeira excursão do colégio Uhum. foi feito com a ajuda da galera lá, né? Mas foi a primeira excursão a gente conseguiu fazer. Não sei se tu lembra disso. Pra Gramado? Foi pra aquela? Gramado. Sim. Porque Caraca, até vocês então as fizeram turmas... excursão pra Gramado no Fizeram. Santo Antônio. De ônibus, sim. lembra? Sim. Com o Emanuel, que Vi hoje é fotos juiz. esses dias ainda, vi fotos ainda. É, dessa exatamente, excursão. É, exatamente, muito é. louco. Ué, eu não peguei Santo Antônio, né? Cara, eu vou dizer que Santo Antônio na nossa época, acho que foi antes Era. e depois do nosso terceirão, mais ou menos. Porque, Exatamente. cara, foi Eu já me achava, uma doideira. não, o meu não era Bom Jesus, o meu era Santo Antônio top. Cara, o de vocês era mais top ainda. A nota era raiz. Tu ficaste os 3 anos lá, né? Fiquei os 3 anos, Os 3 anos do científico na Do época, hoje científico. ensino médio, né? Passei E por tu pelo saíste dali pra fazer direito já de cara, assim? Aí eu passei para faculdade. Aí, pô, consegui, né? Aí fez já. vestibular direito. Durante as férias eu tinha que trabalhar. Tava trabalhando durante as Sim, férias. No uns- Santa ainda não? Ah, No Jornal no Santa Santa? Não, 3. Eu passei por uma sociedade de contabilidade, Strobel. Aí era assim, o pai não queria, nem a mãe, que eu ficasse entre Natal e as férias sem fazer nada, Claro. né? Tinha que trabalhar. E aí eu fui trabalhar numa empresa de contabilidade chamada Sociedade Civil de Contabilidade Strobel. Uhum. Aí depois numas férias, nas outras férias eu fui trabalhar no Jornal de Santa Catarina. Uhum. Nas outras férias, aí eu passei para direito. Entendi. Aí eu não tinha grana, Na Federal ou aqui em... passei para Federal. Para Federal. Para né? Federal para janeiro já. Aí tinha que ir atrás de apartamento, cara, porque Meu não Deus, tinha onde imagina. eu não tinha nem onde trabalhar. O pai disse: "Não, passasse para direito, Te vira te agora. vira". E assim foi, cara. Eu fui trabalhar. Aí primeiro tinha o problema do quartel, né? O que quartel fazer o queria, listamento, porque quem queria, fazia né? faculdade ia lá pro NPOR. Eu NPS. disse: "Não, mas não quero ir pro NPOR, eu quero estudar". Aí consegui, eles entenderam, né? Pô, passei na Federal, em Floripa, né? E Claro. tinha um comandante lá que aí se compadeceu, me liberou. E aí eu fui atrás de trabalho. No começo, eu trabalhei como consultor tributário da IOB, Informações Objetivas e Publicações Jurídicas. Uhum. Era uma empresa, hoje ela ainda existe, mas está em meio digital, mas na época eram fascículos que você recebia a cada 15 dias sobre matérias de contabilidade, direito do trabalho, imposto de renda, ICMS. Eu era Era consultor. uma newsletter. Uma newsletter. Antiga. Eles tinham sede em São Paulo, Uhum. mas tinha filiais, onde tinham as regionais. Uma das regionais era a de Florianópolis, coordenada por um grande cara para mim, chamado Antônio Carlos
Cerqueira Lima de Camargo e o Dr. Nunes, os Caraca, dois. a memória dele é uma coisa Uhum. impressionante. Sim. Os dois me deram assim muita educação técnica, Aham. né? Então eu era o consultor de ICMS, IPI, comércio internacional, sabia desde o Código Tributário de cor até o regulamento do ICMS, ainda hoje lembro que é o decreto 3017, eu atendia mais de 300 consultas por dia. Caramba. 300 consultas, consultor, contador do estado Isso dá inteiro uma base querendo entender. gigantesca Aí deu uma também, né? base muito Porra, forte, tá exatamente. louco. Aí ao mesmo tempo eu fazia o curso de Imagina. Direito, E já estava se Cada especializando. ligação era um problema. era um problema. Que tu tinha que Ó, achar a solução. eu tenho que emitir, eu tenho que vender sorgo de milho que vai sair de Santa Catarina e vai para o Mato Grosso, mas E aí o antes vai cruzamento passar pelo tributário. Paranaguá e tal. Como é que eu faço a nota fiscal? Aí eu tinha que explicar como é que era pelo regulamento, escreve isso na nota. Na nota não era hoje como Sim, computador, Tu te era tudo especializaste escrito. em direito tributário? Alguma Isso, coisa? aí o que aconteceu? Não tinha tributarista. Tá. Não tinha. O mercado, eu estou falando de 30 anos atrás, Começo não dos tinha, 90. não tinha advogado tributarista. Aí um grupo da IOB resolveu montar um escritório de advocacia. Aí o pessoal saiu, eu ainda era estudante de direito, Uhum. né? Disse, não vou sair da IOB antes. Quando eu me formei em direito, aí eu já estava dando aula na Federal, eu tinha um professor que foi reitor da Federal, o Baldo César Baltazar. Uhum. O professor Ubaldo foi meu orientador no mestrado, mas já na graduação, eu e ele batíamos uma bola muito legal. Aí o professor Ubaldo disse, Márcio, eu estou indo para a Bélgica porque eu vou fazer meu pós-doc. Tu fica aí dando aula para mim na Federal? E eu era estudante da Federal. Pensa. Eu disse, pô, tudo certo. Mas ao mesmo tempo veio uma demanda pessoal, o filho nasceu, Aham. né? Engravidei na faculdade. E aí tinha que também dar conta. Aí eu me virava nos 30, cara. Aí eu dava aula de cursinho diário. Eu já não tô conseguindo entender como é que tu fazia o tempo sem o filho. Não, 24 horas, a mãe do meu filho é médica e na Aham. época era residente em medicina. Imagina. Então, Meu Deus. ela trabalhava de um jeito, vinha minha sogra, e aí Cara, que fazia... loucura. eu fazia curso dava curso para auditor, para concurso para auditor fiscal do Tesouro Nacional, para técnico do Tesouro Nacional. Eu dava curso na faculdade, na Federal de Santa Catarina, eu dava curso para a IOB, e eu me virava nos 30 para dar conta, cara. Era um Tinha que dar negócio conta, né? absurdo, Não tinha jeito. assim. Não tinha como pedir pro pai, não tinha como, Não. né? Aí depois eu me formei, aí eu já dava aula, aí o Uhum. professor Ubaldo disse, não, o Márcio vai ser professor da Federal. Então, vamos admiti-lo no curso de mestrado. Eu fiz o mestrado, Uhum. eu não concluí escrevendo a tese, porque eu trabalhava que nem louco, não dava tempo. Mas tu estavas no IOB, não? Tu já tinhas ido pro Não, eu escritório já daí. tinha ido para o escritório. Daqueles advogados que Aqueles saíram do advogados, IOB. Tá. Aí eu vi que ali não ia dar muita liga, eu disse, eu vou montar meu escritório. Aí montei meu escritório Em Florianópolis. Em Floripa. em Florianópolis no Ah. começo, mas, assim, 2 meses depois já estava com o escritório em Blumenau. Aqui em Blumenau. É isso. Eu lembro que te reencontrei nessa época. Aí montei o escritório aqui, Também tributário. tributário. Meu primeiro cliente foi Dudalina, Olha só. Caraca. Caraca, então tu vem dali já essa relação com o É, Armando e tudo mais. porque a Dudalina, na época, 1995, Uhum. a Dudalina não pagava o ICMS, Geraldo. A Dudalina estava em crise. O Armando tinha recém assumido a presidência da Dudalina. Entendi. E com uma dívida tributária, porque resolveram o problema de capital de giro na época, Uhum. né, com impostos. Entendi. Claro. Faz mais sentido. E aí, Geralmente indústria, né? naquela época, época, eu fui contratado para ser o... Tinham aqui em Blumenau, tinham 2 escritórios que faziam tributário, e eu cheguei. Então, tinha o escritório do Marcos Hadrich, Uhum. né? E do Deschamps e Grutmacher. Era o Pabst Hadrich e o Deschamps e Grutmacher. Certo. Eu fui o terceiro escritório. E aí, cara, muita empresa naquela época de crise e tal, Claro. muita dificuldade, né? Uhum. Sucessivos planos econômicos que não conseguiram domar. E assim, Abertura do mercado e tudo mais. Até para colocar a gente naquele momento lá. E aí uma empresa com crise, como é que era essa situação para ti também? Porque tu entrava lá no fim para resolver Pra problema, resolver. né? Vamos sair de lá, Aham. vamos vir para cá, Uhum. né? A gente, como executivo, passa por uma série de testes, né? Uhum. Qual é a personalidade, quais são os pontos fortes, pontos fracos.
uma das coisas que aparece nos meus materiais é que eu lido bem com situações de crise. Estávamos falando sobre isso antes. Né? Uhum. E eu Covid, né? Situação de crise na empresa, situações difíceis, tá lá escrito que eu me dou bem. Uhum. Então eu entrava numa empresa, todo mundo desesperado, sem pagamento e tal, eu conseguia manter a calma, mesmo muito novo. Sim. Né? Talvez eu acho que esse negócio do movimento estudantil, Faz sentido. aquele agito, sabe? Faz Aquela sentido. coisa, assembleias Como estudantis se tu tivesse em crise nervosas. constante, no fim das contas. É. Né? É viver dentro dela o tempo todo. É, eu consigo lidar bem com isso. Uhum. Então chegava, tudo em atraso, o contador desesperado, o dono da empresa preocupado, eu disse, calma, tem solução. A gente vai resolver assim. E tal. isso a pessoa fica de um jeito quando chega alguém e diz, não, calma, tudo tem solução. Por mais que seja difícil aquele momento, isso é transformador. Só para te dar uma ideia, eu trabalhei em situações de empresas em crise muito sérias. Em Pantanal Linhas Aéreas, que depois foi comprado pela TAM ainda, não era nem Latam, lá em São Paulo. Aí montei um escritório em São Paulo, montei um escritório em Floripa, tinha em Blumenau. Mas assim, Dudalina, crise, depois fez o sucesso que fez, mas viveu um momento de crise. Claro. Intelbras, eu advoguei para Intelbras. Crise. Olha o que é Intelbras hoje, abriu capital agora, né? Então, a crise, eu vejo assim como uma bênção para você fazer uma reestruturação. Concordo contigo. E a Karsten é a mesma coisa. Passou por uma crise lá em 2014. A gente conseguiu sair, né? Teu encontro com o Armando foi nessa época, então? Foi, ali na Dudalina, né? Eu digo o teu encontro com o Armando porque eu sei que vocês são parceiros há muito tempo. Sim. Então é ali que tudo começou. Aprendi muito com o Armando, aprendo muito com o Armando. Armando Regis Souza, Armando. presidente da Karsten até ano passado, né? Isso. Já que estamos exibindo isso aqui em 2024. Isso. E também já tem um histórico aí com o Renovil. Isso. Enfim, foi secretário de Estado. Isso. Né? Tem toda já uma... Então, a gente cultivou uma amizade lá desde a Dudalina, né? Respeito, né? E, assim, segurança também, porque advogado é um pouco isso, né? Você tem que ter segurança. Ele te tirou da advocacia para jogar no... Não, na a história... área executiva? Como é que foi o negócio? A história foi, mas eu também não sairia da advocacia se não fosse querer um desejo. No Brasil é um pouquinho desvirtuado, mas esse é o cargo do advogado. Né? Ele é o braço direito, principalmente do empreendedor. Né? Então... Eu fazia muita reestruturação de empresas, sequencialmente. Né? Eu via muita empresa em dificuldades, né? Na época que eu advogava, e eu advogava em muitos lugares. Assim, a minha vida pessoal assim, foi colocada de lado. Eu trabalhava muito, eu estava numa pegada de que eu queria dar uma diminuída. Eu já estava com cansado, um portfólio legal, não precisava mais fazer as loucuras que eu estava fazendo na estrada. Aí foi nesse particular que eu ia assim, diminuir, eu estava com um portfólio grande, eu queria diminuir para um número menor. E na época eu participava do Conselho Fiscal da Bittner, a Bittner de Brusque, né? E aí, como membro do Conselho Fiscal, né, eu fui chamado por uma pessoa que era do mercado de Brusque. Disse, olha, tem uma oportunidade aqui de uma empresa que está sendo vendida. É a Têxtil Renault. Porque a história da família Renault em Brusque é muito legal. A família veio, né, o cônsul Carlos Renault, né, montou uma primeira empresa, que foi a Fábrica de Tecidos Carlos Renault. Aí o filho dele disse assim, pai, você faz só tecidos de vestuário. Eu quero fazer tecidos para homeware, na época, né? Imagina. Em 1925 foi fundada a filha da Fábrica de Tecidos Carlos Renault, que é a Têxtil Renault. Entendi. Então, em 2005, 2006, a Têxtil Renault passava por uma grande dificuldade. E aí é que os então acionistas, Gilberto e Paulo Renault, resolveram colocar o ativo à venda. E aí constituíram uma pessoa que estava fazendo uma série de intervenções com várias pessoas, querendo ver quem queria comprar. Sondagens. Isso. E me apresentaram um ativo. Como membro do Conselho Fiscal da Bittner, eu ia levar aos então
gestores da Bittner. Eu disse, olha, Bittner faz cama, mesa e banho. Faz sentido pegar uma empresa que faz tecido plano. Claro. Vou apresentar para vocês, para um amigo meu, que deixou a Dudalina há 3 anos, hoje é secretário de Orçamento, Planejamento e Gestão do governo Luiz Henrique, que é o Armando. Aí eu levei para o Armando, levei por 3 vezes. Levei em maio, levei em julho. Finalmente, em novembro, ele tá bom, chato. De novo a história do chato. Vou lá ver o negócio. O Armando entrou na Têxtil Renault. O Armando é um cara forjado em indústria. Sim. Então, quando ele entrou, ele disse assim, meu Deus, parque de diversão. É um monte de máquina. Deu crush na hora. Cara, Deu match. saímos do portão da Renovil e disse, fecha agora, vamos fechar. Mas eu só fecho se tu vier como Eu sócio. pensei nisso na hora. Pensei isso na... Fecha, Cara, mas tu tem que vir junto. aí ele deu o truco. Ah, cara. Tu não tá me trazendo dizendo que é bom? Então... Também junto. Entra comigo então, horas bolas. Tão fácil, né? Mas eu não sei fazer nada. Eu sou advogado, cara. Não, tu vai aprender. Entramos lá. Hoje é fácil de falar, né? Mas o buraco era muito mais embaixo. Sempre é. Vamos combinar. Naquela época... Geralmente assim, eu era para ser o diretor jurídico. Naquela época, o buraco estava mais embaixo. E aí o diretor financeiro foi desligado. Quem assume? O Márcio assume. E aí é que eu, de advogado, virei diretor financeiro. O executivo financeiro. E aí fui para a Fundação Dom Cabral. Fechou o escritório. Fechei o escritório. Dedicou integralmente aqui. Me dediquei desde o dia 6 de janeiro de 2006. Eu deixei de ser advogado. Escola, né? Foi. Aprendi muito lá. Aprendo muito lá. Né? E passamos por muitas emoções lá. E aí, de mercado, de reestruturação e tudo mais. E a Karsten, me conta, a gente aí vamos não lá. É aquele tempo que está lá, porque a gente teve uma interrupção na gravação, mas a gente está encaminhando já para... Aí o que aconteceu? Hoje, tu ainda é sócio lá, a Renault tá lá. Eu ainda sou sócio lá, com o Armando, eu e o Armando estamos lá e tal. Aí o que acontece? Aí a gente já tinha praticamente encaminhado a reestruturação de grande parte da dívida, a gente qualificou todas as pessoas, fizeram um MBA na Fundação Dom Cabral, né? A gestão estava toda arrumada, tínhamos 3 grandes gestores lá. Gestoras, 3 mulheres. Ou seja, ele não tinha mais caos, ele precisava de caos. Não tinha mais caos, exatamente. Ele conseguiu Cara, isso aqui estabelecer a ordem. Tá muito ruim pra mim. Aí foi nessa pegada, eu lembro, até hoje, o Armando tinha, junto com os irmãos, vendido a Dudalina. Exato. E literalmente ele estava incomodado com a grana que ele tinha ganho. Sim. Cara, o meu negócio é fazer outras coisas florescerem de novo. Você viu o balanço da Karsten? Isso era início de 2014. Março de 2014. Na descida do restaurante da Renovil. A crise de 2013 pro têxtil, na época, foi um... Em 2013... no país, né? Mas não foi ali, na Karsten... Certamente era uma gordura abdominal que deu o problema, mas ali foi onde enterrou muita gente, né? A história da Karsten, dessa dívida, isso dá uma outra conversa grande, mas é de 2008, na verdade, com os derivativos. Começou lá em 2008. E ela explodiu em 2013, quando o balanço publicado em março de 2014 dava a demonstração que o patrimônio líquido virou negativo. PL virou. Isso é marcante, né? Claro. E na hora que uma Karsten vira o PL... isso chama atenção. Eu não estava nem aí. Tá indo para RJ. Mais ou menos poderia ser isso, né? Se não fizesse alguma ação. Sim, se não houvesse uma intervenção, né? E isso culminou com a venda da Dudalina. Então, assim, venda da Dudalina. A Renovil administrativamente e grande parte da sua dívida reestruturada. Eu, assim, já indo para o comercial da Renovil, estava montando o escritório do Rio de Janeiro, que hoje é um dos maiores mercados, depois do de Santa Catarina. O Rio de Janeiro é o maior mercado da Renovil. Então a gente montou, a Bruna foi comigo, minha esposa, sem ela não faria nada disso, né? A gente foi para o Rio de Janeiro, montamos o escritório da Renovil lá, né? E já não tinha mais um grande desafio, de verdade. Sim. Aí o Armando chega e diz assim,
Tem a Karsten para fazer uma reestruturação. Só que a Karsten são 3 vezes maior do que a Renovil. 3 vezes. Você tá louco. Só que agora tu tinha 3 vezes mais conhecimento. Aí, nessa pegada... Sem conhecimento nenhum, tu já fez o que tu fez, não viu? Aí, nessa pegada é que eu comecei a fazer as interlocuções, não tinha nenhum contato. O Gil, para mim, era... O Gil Karsten era um cara distante, né? Porque ele era um ano mais novo do que a gente lá no Santo Antônio, né? Exato. Tocava na Mais na novo banda, João Tex, O lembra? Jean tocava, e o Jean O Jean também. O Jean tocou comigo. Exato. Ele também tocou na banda, não? Não, eu não, eu era só o Eu tô espectador. conhecendo cada um da banda. Sábados à tarde a gente se reunia na garagem do Sávio. Isso, A gente ia pra ver com o Jean Everton Tex. Kistler e Isso tudo aí, mais. isso aí. E aí o Armando aborda, eu não tinha conhecimento com o Gil, pedi que fizesse a conexão o Cristiano Birger, meu cunhado. Aí o Cris conhecia o Gil, fez a interlocução, e viram que dava liga, Fazia sentido, deu fazia match. sentido. Aí assim é que a gente começou a montar um time, né? 4 pessoas, na verdade, no começo, né? A gente montou uma holding chamada Amar, A de Armando, M de Márcio, A de Alvin Hall, que era o presidente, e Rui Leopoldo, o irmão do Armando. Nós 4 aí começamos. Pai do nosso entrevistado aqui, o... Do Zeca, do Zeca, episódio anterior. Do Zeca Harrison, exatamente. E aí os 4, né, fizeram um acordo com a família Karsten, e ali a gente começou a trabalhar. E foi um acordo bacana, né? Foi Chegaram muito legal. Somos Porque sócios o até Alvin hoje. já estava ali dentro, já conhecia muito bem a empresa, ou seja, exato. e vocês também já tinham um nome reconhecido, vamos lá, né? Pelo trabalho que vocês fizeram na Renovil, eu acompanhei um pouco disso quando escrevia no Santa. Isso. A gente estava sempre, ou seja, não dava para não confiar, vamos dizer assim, né? Ou seja, boas intenções havia. Isso a gente conseguia... Só o mercado financeiro em São Paulo que não sabia disso. Bom, mas aí também, né? Foi muito trabalhoso. Muito. Que me levou a Bruna e eu a mudarmos. É claro, teve uma questão pessoal de saúde da Maria Guilhermina, nossa filha. Mas eu vivia em São Paulo 3 dias por semana. Chega, então vamos para São Paulo. E aí nós moramos lá 4 anos. Né? Como é que foi essa experiência? Foi maravilhosa. É mesmo? Ah, maravilhosa. Morar em São Paulo, que rejuvenesce muito, né? É mesmo? Pra mim, sim. Aqui, eu tô com uma situação que talvez eu vou ter que morar em São Paulo ano que vem. E pra mim é muito forte isso, porque o que ele Como tá é que é? falando... Peraí, como é que é? Talvez eu vou ter que morar em São Paulo ano que vem. E aí eu vou estar aqui toda segunda-feira. Tá bom. Aí o que acontece é muito isso. Eu olho para Muito São legal. Paulo, eu sinto isso que ele sente por essa situação Não, eu acho que pra quem da habilidade vive no meio- ou a vontade do caos, né? Ou dessa loucura. Eu acho, putz, tu falando isso, tu é a primeira pessoa que eu conheço que falou isso. Eu lido bem com todas as coisas ruins de São Paulo. Lido bem. Problema de segurança. Mas o que tem de bom lá, a novidade acontece lá. Eu fiz muitos amigos, né? Os hubs de tecnologia estão todos lá. Eu só estou estudando onde eu estudo hoje por conta de um amigo de lá, que é um cara que foi um dos primeiros caras de bitcoins, né? E um cara que veio da favela. Caraca. E um cara que venceu, muito legal ele. E assim, São Paulo me deu muita coisa boa, me deu muito conhecimento, me deu muito relacionamento, né? Ainda, eu tô em São Paulo praticamente toda É semana aquela ainda. história, só saber que não tirar dela o 3. que ela tem a oferecer. Acho que é isso. A cidade, toda cidade oferece alguma coisa de bom, não tenha dúvida, é só você identificar E ficar ligado, né? Abrir a antena. Ah, sim. Porque se você não tá lá Deixou passar. e fica em casa, não, aí também não adianta. Você tem que abrir a antena e ficar ligado. Opa, saiu um negócio aqui, saiu lá. Pô, vou dar uma olhada aqui. Aí funciona, sabe? Como é que foi essa volta pro Blumenau? De São Paulo pra cá? A gente estava planejando já a sucessão, né? A gente estava planejando a sucessão. O Armando tinha dito 2 anos antes que estava querendo Legal. montar a sucessão e que indicava meu nome para ser o próximo presidente. E aí eu tinha que passar por um processo de preparação. Então eu saí do financeiro. Eu ia dizer, a tua cadeira naquele momento, a gente não falou sobre isso, era o financeiro, era o CFO. Tá. Aí a gente não começou por mudar a cadeira, a gente começou por uma preparação de escola mesmo. Eu fui para os Estados Unidos, estou fazendo ainda o curso, vou completar agora em abril o curso. E aí
no primeiro módulo do curso, Qual curso que é, Márcio? é o OPM, Owner and President Management, né? E aí lá, Boston, né? Tá fazendo, né? eu tô fazendo em Harvard. Aham. E aí lá eu disse assim, cara, não vou fazer a coisa acontecer se eu continuar acumulando a diretoria de varejo, né? Porque eu tinha, dentro dessa pegada, não, o Márcio vai estudar fora, mas também vai assumir a diretoria de varejo, vai acumular a diretoria financeira com diretoria de varejo. Eu acumulei por um bom período, 2 anos e meio. Certo. 1 ano e meio. Aí 1 ano eu fiquei só diretor de varejo, para conhecer mercado, O sabe? varejo, nesse caso, ele tem uma importância Obrigado, que... Tanto o eletrônico quanto o físico, né? Então, eu estava lá e eu disse assim, não posso mais continuar. Não posso mais continuar acumulando, eu não vou fazer bem nenhum dos dois trabalhos, né? E aí, lá mesmo, eu consegui fazer uma reunião virtual com o Headhunter, com o pessoal da área de recursos humanos da Karsten e com o então candidato, né, que hoje é o CFO da companhia, que é o Hélio Liper da Silva, que havia sido o CFO da Docol, que havia sido o CFO da Multilog, né? Então, a gente conseguiu trazer o Hélio. Eu voltei do curso início de junho de 2021. O Hélio assumiu em junho de 2021. E aí eu me dediquei inteiramente ao varejo. 22. Aí eu me dediquei diretamente ao varejo, né? Para fazer a estruturação da área eletrônica e fazer a estruturação da área de varejo físico. E traduz os balanços da Karsten, me fala do momento dela agora, assim, como é que vocês encontraram ela, como é que ela está hoje e onde é que ela vai chegar? Qual é o planejamento que vocês têm? A gente tomou uma decisão corajosa lá em 2014, que foi que existia uma operação com 6 bancos na época, 2014, né? 6 bancos que estavam reunidos numa emissão de debêntures, emitida em regime de fins específicos. Tem uma portaria específica da CVM que regulamenta essa legislação. Então, esses 6 bancos na época era Bradesco, HSBC, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Votorantim. Esses 6 bancos. A gente resolveu no dia 2 de outubro, a gente assumiu no aniversário da empresa, dia 29 de setembro de 2014. No dia 1º ou 2 de outubro eu estava em São Paulo, reunido com todos esses 6 bancos. E eu disse a eles, era eu e o coordenador financeiro, somente. Eu disse a eles que a gente não ia pagar dívida, que a gente ia dar default de dívida. Não tem como, ou faz isso, ou a empresa quebra. E a gente fez uma segregação, né? O Armando, o Alvin e o Rui foram para tocar produto, mercado, área industrial, pessoas. E a dívida ficou comigo. A gente meio que fez assim a gente colocou a dívida aqui separadinha para não contaminar o novo, né? Tem sentido. E aí a gente fez isso e aí eles não ficavam estressados com a dívida. Entendi. Ficava estressado Mas eu tá com acostumado caixa. com essa história? Deixa pra ele. E isso tem uma importância Sim, assim, porque aí eles fenomenal. colocam Porque uma mercado. coisa, cara, é como se do dia pra noite se curasse, né? E mesmo que está fora do teu corpo, se curasse e tu vai pra frente. É um câncer, vamos tratar com químio, com radioterapia e deixa a parte boa do corpo, fazer exercício, sabe? Melhorar. Cuidar da aparência, essas coisas Ótima todas. metáfora. E foi assim que a gente fez. E aí, cara, naquele dia, a gente foi, assim, eu fui chamado de bandido, fui chamado de, mal pagador. Foi, assim, um dia horrível para mim. Os bancos de São Paulo não tiveram pena. Tocaram ficha. Tudo que você podia imaginar. Banco do Brasil, a Karsten era a conta 0001. Meu Deus. Não olharam isso. Ok? Não tinha. Bom, só que a cada trimestre saía o ITR da Karsten, eu fazia questão de fazer reunião lá. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. A segunda reunião, vocês estão... Eu lembro, um dos diretores de recuperação de créditos está aposentado hoje. Diretor de recuperação de crédito do Banco Itaú. Disse assim, vocês querem fazer equity com meu dinheiro de dívida? Não, senhor.
Vocês puxem seu dinheiro e paguem aqui a dívida. Não tem como. Vocês cobraram juros aqui, olha aqui. Todo trimestre eu aparecia lá. Pedia reunião, apareciam uns, outros não apareciam, mas eu nunca perdia a oportunidade De de ir lá e mostrar. Mostrava. Até que entrou a Lava Jato. Uhum. A Lava Jato forçou os bancos a fazerem áreas de recuperação de crédito. Então, dívida não ficou mais sendo... Hoje até tem um mercado Sim, estruturado de compra de dívida estressada, né? Mas na época não tinha. O que é loucura pensar. O que é né? loucura. Loucura. É, os Estados Unidos é Loucura. muito Tão recente, maduro, eu ia dizer, um negócio Europa, tão recente. né? E aí, essas áreas chegaram diretores novos, Uhum. pessoas novas. E aí foi nessa pegada que disse assim, esse cara aí vem lá do Sul, né? Veio morar aqui em São Paulo. Vamos atender esse chato. Veio a história do chato de novo, Pancho. Aí, tá bom. Aí entrou um cara muito fera do Santander e um outro cara muito fera do Itaú. Michael no Itaú e o Pedro Vasconcelos no Santander. Esses dois caras foram centrais para dizer, Karsten não é... Nós nunca entramos com recuperação judicial, extra, nunca. Por quê? Não estou dizendo que tem empresas que façam. Eu só acho que, eu como advogado, acho que tem outros jeitos de resolver. Não precisa entrar com recuperação judicial. Né? Porque o ativo maior da empresa são suas marcas. Você entra com uma recuperação judicial, você queima o ativo. E aí foi nessa pegada, e o Pedro e o Michael disseram, não, ele não é bandido, a Karsten é séria, tem 130 e poucos anos, vamos escutar o que esses caras têm. Aí a gente conseguiu mostrar. E a partir dali foi rápido. Foi assim, coisa de 6 meses, a gente fechou o acordo. Levamos 4 anos e meio para convencer. Meu Deus. E 6 meses para fechar o deal. Fechamos o deal em junho de 2019. Né? Temos até com os 6. Individualmente. Naquela época, não. Naquela época, o HSBC já tinha sido comprado pelo Bradesco. Entendi. Então ficaram 5 e o Bradesco com o maior pedaço. Tudo que eu estou falando, a Karsten é uma SA de capital aberto. Tudo que eu estou falando está lá. Claro, claro. Tá? Então a gente fechou o acordo e estamos absolutamente em dia, pagando tudo. A Karsten, quando a gente assumiu, ela tinha uma dívida bem pesada, mas hoje ela está chegando a patamares de mercado. Fizerem as contas aí, vocês vão ver que eu não posso falar, porque janeiro ainda não saiu o resultado de 2023, né? Mas eu acho que é um múltiplo bastante interessante. É o que eu posso dizer. Cara, lidar com todo esse pepino, com toda essa pressão, não deve ser fácil. Mas e ele fala com paixão, tá? Cara, ele gosta, muito legal. É propósito, cara. É desafio, para salvar uma empresa. empresa. Eu falo assim, a Karsten é um fóssil vivo da industrialização. Quando em Manchester estavam fazendo a Revolução Industrial, uns malucos saíram daqui do Rio do Texto, pegaram um navio, canoa, Rio do Texto, Rio Itajaí, canoa, Rio Itajaí, chegaram em Itajaí, pegaram barco, vapor, foram para a Europa, porque tinham sido destruída a serraria deles, dos Karsten, em 1880, numa enchente. Na verdade, a Karsten tem 2 aninhos a mais, tá? Porque se levar em conta a serraria que era 1880, nós temos mais 2 anos na história. Mas vamos lá, 1882. Os caras saíram de canoa, de barco, foram para a Europa e trouxeram no barco, na canoa, pelo Rio do Texto. Vai lá no Rio do Texto, você vai ver as corredeiras. Eu pergunto, naquela barranca ali começou a Karsten? Naquela barranca. Cara, como é que esses caras trouxeram os teares para cá? Imagina! 1800. Ó, sabe o que é, Rafa? Eles não tinham algodão. Sabia que eles plantaram algodão ali na frente da Karsten? Não deu certo, obviamente, porque chovia muito. Aí começaram eles tinham, como é que é? Ovelhas. Começaram a fazer os fios com ovelha. Não dava certo também. Até que começaram a importar o fio da Inglaterra. Aí conseguiram fazer os tecidos aqui. Então, a Karsten, para mim, eu falo isso.
ela é um fóssil vivo da segunda grande revolução que o mundo, que a humanidade teve. E agora passa por essa terceira, que é a revolução digital, que a gente tenta, né, e estamos fazendo, para levar a Carsten junto com inteligência artificial, junto com algoritmo, junto com tudo que precisa. É uma loucura, né? Tentar colocar toda essa inovação É. numa estrutura tão gigante, tão grande, tão pesada. Enfim, a gente sabe que esses organismos pesados, grandes, eles se movimentam mais lentamente, né? Organicamente isso já acontece, né? Até culturalmente deve ser complicado lá dentro, né, Márcio? São 2.000 e quantos funcionários tu falaste? Quase 2.800. Preparar o futuro sem perder o presente de uma empresa que tem muito passado é loucura. O que a gente tem que imaginar é que a Carsten não é igual em todos os setores. A Carsten tem uma área de tecnologia, que é um setor. Tem uma área de produção fabril, que é uma outra área. Entende? Então, você tem que saber usar para não perder competitividade. Fabril, você tem ferramentas de gestão fabril. Para você não perder o frescor do ágil. Porque são verticais, né? Querendo ou não querendo, quando a gente... A indústria, ela tá nos dois extremos, né? Ela tá desde o começo da manufatura, tudo, e a venda, o comércio e o varejo. Então, ela é esticada. No fim, ela é uma empresa extremamente horizontal com verticais dentro. E cada uma tratando ela da forma que ela merece, é um pouco disso, de estar rejuvenescendo aquilo que dá para rejuvenescer. Porque tem coisa que não dá. É mais lento nessa evolução, né? É isso. E assim, uma empresa que tem toda a sua gênese em indústria, fazer essa passagem, eu acho que é o grande legal da história. Esse é o grande legal, né? Porque, pô, a gente tem uma história de indústria, sabe? De indicador de indústria, de performance de TEAR, de máquina, de beneficiamento, de gestão de custo minuto e tal. Isso é uma área da empresa. Agora tem uma outra área que é branding, que é comportamento das pessoas, que é o varejo, né? Que o varejo... Se tivesse contato agora nesses últimos Exatamente, Conhecer como é que a nossa consumidora... se comporta quando vai para comprar Trussardi, que é uma das nossas marcas, ou para comprar Carsten. Como é que é essa jornada dela? É outra pegada. É um negócio muito legal. A Carsten está em boas mãos, cara. A Carsten está em boas mãos. Vamos Nosso tempo acabou, eu preciso fazer 4 perguntas, cara. Puxa, obrigado. Eu preciso te confessar. Hoje eu tô num dia mais duro, né? E eu falei, cara, tô puto com isso, não sei o que, talvez não vai funcionar. E tu me deu um ar do frescor aqui, que eu tô apaixonado, vou levar pra minha casa. Quer fazer mais um filho? Vamos lá. 4 perguntas bem pessoais. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Em todo esse trajetório, gente, todo esse caminho. Difícil escolher um, né? Como é que é? Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior dificuldade nesse período todo, assim? Qual foi a encrenca que tu enfrentou? Porque ele gosta da dificuldade. Encrenca, então, pra ele é difícil Não, identificar. Pra ele é natural, Sério, assim, talvez. Um negócio que... Nada, cara. E nenhuma escolha ruim, não, Márcio? Não, perder a filha foi uma das coisas bom. mais difíceis. Eu e a Bruna... É uma guerreira, ela, pra gente conseguir chegar onde a gente chegou. A Bruna foi essencial. Perderam Mas a filha, é perder a filha. na gestação, né? Na gestação. Perder a filha foi a coisa mais difícil. Durante toda a tua jornada, e aparece várias vezes, eu acho que é difícil para ti conseguir colocar alguns nomes aqui, mas quem foram ou quem são as tuas inspirações? Armando, uma inspiração sempre, um cara fantástico. Pessoas de São Paulo, tem alguns que me inspiraram bastante. Mas, assim, a gente costuma... aquele não, é na lida do dia a dia que a gente... É ombro a ombro, né? eu respeito quem está comigo, sujando a bota comigo de graxa. 100%. Sabe? Aquele cara, cara, esse cara fez a sua parte e tal, mas não sei como é que ele era. Eu respeito quem está comigo ali. Então, o Armando, o Gil, o Alvin, o Carlos Odebrecht, o Rui, o João Carsten. Sabe? Você imagina, uma empresa centenária,
É difícil falar isso, mas recebendo oficial de justiça dentro de casa. É. E eles aguentaram o tranco comigo porque eles apostaram que a minha sugestão para a gente conseguir resolver o problema da dívida era o que tinha que ser feito. É confiar cegamente, né? É. Essa confiança que realmente impressiona. confiar Né? cegamente. Na época, ó, eu tô lá há 9 anos, vai fazer 10. Cara, Carlos Odebrecht é um ícone da indústria têxtil no Brasil. Como é que vai confiar num cara de 40 anos que está dizendo que não é mais para pagar dívida alguma? Porque era a única alternativa A única que tinha maneira para de- recuperar a companhia. Então, Ainda mais na nossa região, Tem né? que tirar o chapéu pra Nossa Esses eles. região caras, é ainda mais é. dolorido isso, né? esses caras estavam com a gente sujando a bota de graxa. E um outro cara fantástico, o Léo Zipf, não tá mais Da Duas Rodas? da Duas Rodas. O Léo foi aquela palavra assim, vai dar certo, confia no garoto. Mas qual era a relação do Léo Zipf nessa O Léo história? estava Me no conta. conselho. Ah, ele estava no conselho, tá. O Léo foi pro conselho. A gente o convidou Uhum, para ser membro do conselho de administração. uhum. Cara, e assim, membro de conselho de administração aparece em tudo quanto é cadastro de banco, tá? Claro. O CPF tá amarrado? O CPF tá exato. junto. Tá amarradinho lá. E ele disse, eu tô junto com vocês. Olha só. Tá louco? Porra, Tá essas louco, demonstrações de cara. confiança Tá que são louco. Esses são sensacionais. os caras. É. Tá louco. Esses são os caras. Muito bacana. Se for, e eu tenho certeza que vai ainda. Cara, tá muito bom. E pra empreender em outra coisa que tu não tem empreendido, o que tu ia fazer? Que eu vou fazer, tá? Eu vou estar contigo nessa próxima. Ô, rapaz, Pô, eu ele tô na adora uma fila, lama, deixa eu ir lá mergulhar com ele. Cara. Tem uma área no Brasil, tem uma empresa lá fora que a gente estudou no curso, Uhum. lá no OPM, que se chama Danaher Corporation. Talvez ela vocês faz? joguem Não, lá. não lembro. Ela faz várias coisas. Ela atua em mais de 35 setores. Danaher. Danaher Mas é uma Corporation. É uma que Não. compra? Não, ela Não, atua. são 2 irmãos. Começaram aplicando o método Toyota de gestão. Eu li. E aí eles começaram a criar um grupo de pessoas que conseguiam replicar o mesmo método em 35 setores da indústria. Caraca. Eu acho que isso é uma sacada que dá para você colocar em alimentos, dá para ir para Sim. vestuário. Eu acho que isso é A mecânica é muito parecida, e né? não tem esse no Brasil. Eu não vejo alguém que consiga reunir Uhum, financiamento de operação estressada, uhum. porque nessa hora o capital de giro voa. Ninguém quer. Desaparece. Você é leproso. Eles querem distância Leproso. de ti. Então, É isso aí. 2, método de gestão. Método de gestão. Mais ou menos um pouquinho do que a gente fez. Ó, cuida da dívida aqui e cuida daqui. Então, método de gestão, financiamento do capital de giro, né? Isso tudo envolto dentro de um ecossistema não tem. Conto contigo. Não tem. E nem nos Estados Unidos tem, Concordo tá? contigo. Só a Danaher conseguiu fazer e não tem mais ninguém fazendo. Então, para mim, se eu um dia, né? O que você quer fazer? Olha, eu acho que isso aí é um negócio legal para fazer. Tem um negócio da indústria. A indústria te pegou de jeito assim, tu achas que não farias varejo, não farias serviço? A Karsten, ela não é mais só uma indústria, Pancho. Sim, não, com certeza. O gostoso é porque ela não é só indústria. Ela é indústria, ela é varejo, ela é branding, ela é tecnologia. A Karsten, ela é multifacetada hoje em dia. E eu acho que cada vez menos tu vai ver indústria que não se reconhece varejo. Sim, sim, com Ou certeza. ela se reconhece varejo e a indústria é parte dela, ou eu não acredito E eu muito brinco, dentro da Karsten, não é assim, a gente está montando varejo, a gente é varejista também, né? A gente estruturou o varejo, não é para ser concorrente do nosso multimarca. Não é. Ponto. A gente É para elevar Claro. A marca. Isso, a marca, ela. É isso Se aí. todo vocês mundo ganhar forem. com a- Deixa eu Para- fazer o meu jabá. Se vocês forem para a loja de Blumenau, Uhum. vocês vão ver uma lógica que explica a história da Karsten. A parede em Chaimel é cultura. O tear dentro da fábrica, dentro da loja, é cultura. O café colonial, que só vende comida alemã ou culinária colonial alemã, é outra coisa. Já foi na loja nova, Rafa? De Blumenau, não?
Eu também não. odeio a Carsten. Não me convidaram. Porque eu vou pra Pomerode todo final de semana e volto, ver investimento lá, e eu paro na ida e eu paro na volta. Porque o café é Não, maravilhoso. porque minha mulher me faz parar. E não. O café é incrível. O café é incrível. Pede- Graças a Deus, vocês reformaram Isso. e agora tá Não, incrível o café tá incrível. Porque pelo menos eu sento lá e fico com aquela roda Tem d'água mais uma lá coisa. Esse ano, compras acima de R$700 vão ter direito ao ingresso para visitar a fábrica de trenzinho, que é a nossa macuca. Que legal, olha Então, só. o Porque antes turista... eu sentava num único sofazinho que tinha ali dentro. Não, tá? agora tem uma bancada. Quem tá assistindo pode ir que Tem vai uma amar. bancada, lá tem... O café é bom e o lá- atendimento é bom. Lá tem cozinha, todo sábado a gente está querendo trazer agora uma pessoa para cozinhar lá. que E legal. com Tô mais Tô de começando a gostar mais. e mais de R$700, né? Vai ganhar um Vai- ingresso. vai E conhecer com o a ingresso fábrica. vai conhecer a fábrica, desde o algodão que chega até a toalha que fica legal. pronta. Que legal. É. isso aí. Pô, É a cara, melhor parabéns. toalha do Brasil, né? Ponto. É a melhor toalha do Brasil, é feita Não, aqui na eu casa. recebo muita gente aqui e, assim, é parada obrigatória. Né? Por querer e por imposição. É parada obrigatória. Então, a gente consegue, através da loja própria, contar a nossa história. Esse é o objetivo da loja. A loja é para isso, é para contar a história da companhia, dos seus produtos, do branding, mas principalmente do propósito que a gente tem. Bacana. Pra finalizar e te deixar em paz. Se tu ganhasse um DeLorean, tu vai saber o que é, né? E tu pudesse voltar no tempo e se encontrar aos 19 anos. Tu pode só falar uma coisa pra esse cara. O que tu falaria? Toca em frente, não fica com medo. Vai, sabia que era toca pau, vai. Acelera! Acelera! Tenho certeza que você tá adorando, né? Assim como eu tô adorando muito bom. esse papo, cara. Obrigado demais. também. Não esquece de compartilhar com quem acha, que você acha que tem muito significado. Pra mim teve muito Tem significado. muita história boa. Comenta aqui o que você achou. Se você já passou por algumas dessas agonias que não são fáceis na hora de empreender, é muito solitário esse caminho. Então, obrigado demais para você que está aqui acompanhando a gente há tanto tempo. Não esquece de compartilhar e comentar um pouco sobre esse conteúdo e também de seguir nas redes sociais, pancho.com.br, @realrafasilva, @Karsten, SA? Não, Não, Carsten. só Karsten, @Karsten. É. O Tem teu arroba? @Márcio Bertoldi. @Márcio Bertoldi com um T só, né? O teu, né? É. Então, tá. E @podcast ATDQN E também. @podcast ATDQN, não Exatamente. esqueçam de seguir aí. E obrigado. Valeu. Mais Obrigado uma também, vez, Márcio. cara. Foi muito Olha, bom. me Muito encheu de bom energia, cara. Show. Tenho certeza que encheu a galera aí também. Obrigado, galera. Tamo junto. Um abraço, Valeu. até mais. Tchau.